Bora falar do Corinthians? O Timão que é uma dupla do Equador para defesa. Você vai saber quem são esses jogadores. Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Mas tem uma má notícia envolvendo um atleta do elenco. Sim, o Corinthians vai ter que fazer um malabarismo aí para tentar ficar com ele. Tem me chamado a atenção que o Augusto tem dito o seguinte: muitas vezes você contrata um jogador badalado e ele não rende, mas muitas vezes, dependendo do trabalho que você executa, né, de acordo com informações, dados, estatísticas, números, você contrata um jogador e esse jogador se torna grande pelo trabalho realizado. E aí eu fiquei com essa pulguinha atrás na orelha. O Augusto talvez vá trazer alguns jogadores, não são tão conhecidos assim, mas que envolvam isso, essa criatividade do dirigente, de pesquisar aqui um jogador que tem uma característica interessante, que não é tão conhecido, que envolva, obviamente, um custo ali significativo, mas que cheguem no clube e possam render e se valorizar. Talvez seja mais interessante do que você, enfim, botar todo o dinheiro num jogador consagrado e sem ter a convicção, né, de que ele vai performar. Estamos falando de dois jogadores da seleção do Equador. Aí você pode estar pensando, pô, mas seleção do Equador, a gente tem vários exemplos aqui, né? O Ener Valencia joga no Internacional e joga uma enormidade, jogador de Copa do Mundo, de gols em Copa do Mundo, que estava no Fenerbahçe da Turquia. O Equador tem revelado bons jogadores nos últimos tempos, né? O próprio Arboleda, zagueiro do São Paulo, que joga em alto nível aqui no futebol brasileiro há algum tempo. Estamos falando do lateral esquerdo, Diego Palacios. 24 anos, que está nos Estados Unidos, desde 2019. Ele foi revelado pelo Alcas do Equador, o clube que inclusive estava no grupo do Flamengo da Libertadores nessa última. E aí foi em 19 para o Los Angeles FC, onde está até lá e está com o contrato terminando agora no fim do ano, então vai ficar livre e o Corinthians fez uma proposta para contar com esse jogador. Diego Palacios, jogador que é tem uma baixa estatura, rápido, muito veloz, rápido no apoio e que vem, né, para essa função onde o Corinthians perdeu o Fábio Santos, o Bidu deve ser emprestado, tem o Hugo que está vindo do Goiás, que também é uma aposta, que também tem 26 anos, o Diego Palacios tem 24. Enfim, ele foi convocado, é convocado constantemente para a seleção do Equador, desde a base, também seleção principal, esteve na Copa do Mundo de 2022 no Catar, mas não atuou como titular. O Equador foi eliminado na fase de grupos, né? Foram apenas 3 partidas, mas o Diego Palacios acabou não atuando. De qualquer forma, esse é o jogador que o Corinthians está tentando para lateral esquerda. Então, a gente tem que aguardar, até porque, né, o Corinthians tinha a ideia de contratar o Matias Vinha e parece que o Flamengo chegou com tudo no mercado aí. A Roma não quer liberar por menos de 10 milhões de euros. O Flamengo talvez consiga um pouco menos que isso, mas o Corinthians não tinha como pagar nem perto disso, nem 7, 8 milhões de euros por um lateral esquerdo, né? Então, é óbvio que o valor de mercado, até porque ele saindo livre, né, você consegue negociar muito mais, tem a bonificação, tem as luvas e tudo mais. Então, Diego Palacios é o jogador da lateral esquerda. A gente falou do monitoramento do Iago, lá do Augsburg e tudo mais, mas esse me parece estar um pouco mais próximo. Até porque ele tem o mesmo empresário de outro atleta que o Corinthians formalizou proposta. Só que esse é para comprar direitos econômicos, né? Esse está vinculado a um clube, eu estou falando do Félix Torres, zagueiro do Santos Laguna do México. O Félix Torres tem 26 anos e é zagueiro titular da seleção equatoriana. Ele foi titular nos 3 jogos do Equador na Copa, é um baita de um zagueiro, ele joga mais pelo lado direito, ele vem para suprir numericamente, quantitativamente as ausências do Gil e do Bruno Mendes, mas aí você pode deslocar o Lucas Veríssimo, enfim, não sei se ele não faz a esquerda também, mas enfim, o Corinthians precisava contratar numericamente um zagueiro e contrata um, se conseguir efetivar a contratação, na minha opinião, em nível de titularidade, já chega para representar.